Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Descomplicando a Educação Especial. Eu sou a professora Nair Sawaia, professora de Educação Especial com doutorado em Letras e ênfase em Leitura, e criei esse espaço para compartilhar conhecimentos, experiências e estratégias sobre alfabetização, leitura e ensino para alunos atípicos. Se você é professor, mãe, pai, profissional da área ou simplesmente alguém interessado em tornar a educação mais inclusiva, esse espaço é para você. Qual seria então o papel do professor da sala regular nessa escola inclusiva? Bom, primeiro, é o conhecimento acerca de como se dá o processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem desse público-alvo. Depois ele precisa, obviamente, ter o domínio do conhecimento a ser socializado, enquanto professor regente. A competência técnico-pedagógica, planejamento, intencionalidade pedagógica, competência para perceber e atender às especificidades educacionais dos alunos. Então, olhando para o currículo, para as adaptações, quais os ajustes então que cabem ao professor realizar? Por exemplo, criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação desses alunos, favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação do aluno com as pessoas com as quais convive na comunidade escolar. Então, a comunicação aumentativa alternativa, por exemplo, vai ser preciso ser utilizada, Libras, Braille. Também é papel do professor favorecer a participação do aluno nas atividades escolares, e adaptar materiais de uso comum em sala de aula. Adotar sistemas alternativos de comunicação, para os alunos impedidos ou que não tenham oralização, tanto no processo de ensino-aprendizagem como também na avaliação, tá? Também é papel do professor favorecer a eliminação de sentimentos de inferioridade desse aluno, de menos-valia, ou mesmo aquele sentimento que alguns alunos da educação especial, por terem muitas dificuldades na aprendizagem, aquele sentimento de desvalorização, do não valor que ele tem, de que ele não consegue. Então, isso é papel do professor regular também, ver como é que ele pode trabalhar isso nas suas atitudes, na conversa com os outros colegas, na ambientação mesmo da sala regular. Mas uma das primeiras questões que a gente tem então que pensar é: a gente vai adaptar essa atividade em que perspectiva? É da deficiência, do CID, do aluno por si só? É da necessidade educacional? É da dificuldade da aprendizagem desse aluno? Para isso, eu preciso realmente fazer uma avaliação diagnóstica dessas atividades, tá? Dessas habilidades desse aluno. Então, como eu posso atender a essas necessidades educacionais específicas dos meus alunos, público-alvo da educação especial ou que tenham necessidades educacionais específicas? Uma delas é posicionar o seu aluno de forma que ele possa obter a atenção, a sua atenção durante a aula. Você pode também estimular o desenvolvimento das habilidades da comunicação interpessoal desse aluno. Encoraje o seu aluno nas interações e no estabelecimento de relações com o espaço físico e das relações sociais estáveis. Estimule o desenvolvimento de habilidades do autocuidado do seu aluno. Estimule a atenção do aluno para as atividades escolares, estimule a construção de uma crescente autonomia desse aluno, ensinando, por exemplo, a pedir informações quando ele necessita, a solicitar ajuda, enfim, se comunicar com as demais pessoas de forma que essas sejam informadas de suas necessidades e do que ele está necessitando, esperando naquele momento. Então, esses estímulos, no espaço ali, no meu espaço de regência, de 50 minutos, 45 minutos que sejam, 1, 2 aulas, essas são algumas estratégias que você, enquanto professor, pode ter para estimular a inclusão desse seu aluno. Então, já que a gente está falando sobre potencializar, adaptar, conforme as habilidades desses alunos, então vamos pensar nas habilidades preditivas para o desenvolvimento da aprendizagem?
Bom, a primeira delas é a habilidade de compreensão. Como é que eu posso desenvolver essa habilidade com o meu aluno com deficiência? Primeiro, eu posso desenvolver através de diálogos, né? Eu posso fazer diálogos com esse aluno, né? Manter diálogos com ele e também com os demais colegas. Também eu posso desenvolver habilidades sociais de interação. Isso eu posso trabalhar, por exemplo, com leitura de livro, músicas simples. A outra habilidade é a habilidade de vocabulário, nomeação dos objetos, situações, mostrar objetos, cores, formas, sentimentos. Quanto maior o meu vocabulário, né? Quanto maior o vocabulário desse meu aluno, melhor a percepção das palavras, dos seus sons, as suas correlações entre palavras. E aqui eu tenho, né, um exemplo disso, que eu posso trabalhar com questões mais concretas, né, com objetos, né, aqui no caso de bichos, né, de animais. Né, eu tenho lá o nome, né, da girafa, por exemplo, eu tenho uma figura da girafa e eu tenho também o objeto, né, objeto ali em que eu posso trabalhar com esse aluno. Então, apresentar a figura, pedir para que ele, por exemplo, indique onde é que está, né, o animal, que ele me diga, por exemplo, quais as características desse animal, aonde que ele se encontra, né, qual, por exemplo, o habitat, né, então, desse animal, quais as características físicas, o que que ele acha, né, dessas características físicas, e aí fazer a comparação com ele, quantos olhos, com relação à boca, se é maior, se é menor. Então, por exemplo, esses tipos de diálogo entre, né, os colegas também, seria muito interessante trabalhar. Outra habilidade também que eu posso, né, desenvolver com o meu aluno e verificar se ele tem essa habilidade, né, e qual o nível, né, do conhecimento, são as habilidades de reconhecimento das letras, tá? E aí é bem interessante pensar nisso, porque o reconhecimento das letras não é necessariamente o nome da letra, né? Mas sim os sons que aquela minha letra no meu vocabulário, né, na minha língua, aliás, podem representar. Então, por exemplo, apresentar, né, o G, apresentar os sons desse G. Posso falar, por exemplo, sobre palavras que iniciam, né, com esse som, então o som de G. Então, não necessariamente o nome da letra, mas os sons, né? Saber o alfabeto entre A, B, C, D, E, F, G até, né? Mas a relação ali realmente é a questão grafofonêmica, né? Os sons dessa letra também seria muito interessante trabalhar. A outra, né, que a gente pode trabalhar são as habilidades de consciência fonológica. E aí, quando eu falo em consciência, eu não falo necessariamente da letra, né? Eu não apresento necessariamente a letra para aquele aluno, ou a sílaba, né, para aquele aluno, a palavra. Eu, na verdade, vou apresentar primeiro imagens, né? Eu tenho aqui algumas imagens que eu posso trabalhar, por exemplo, as iniciais. Então, e aí as outras palavras as outras figuras, né, que aí eu não vou trabalhar com palavra, vou trabalhar com a figura, por exemplo. Ali nessa primeira linha, abelha, abacaxi, macaco, uva, avião, né? Então, por exemplo, trabalhar o som inicial. Quais dessas iniciam com esse mesmo som? Abacaxi. Uva, macaco, abacaxi. Então, quais outras palavras também iniciam com esse mesmo som, tá? Então, isso é um dos exemplos, né, que eu posso trabalhar a consciência fonológica com os meus alunos. Um objeto muito interessante de ser trabalhado nas escolas, né, para a gente aprender os conceitos matemáticos, por exemplo, de sequência, de quantidade, é realmente o material dourado, né? São os materiais do concreto, que vai passar do concreto para o abstrato, né? Então, conseguir contar das unidades, as dezenas, as centenas, os milhares, mas além disso, perceber, por exemplo, por que que 2 é 2, né? E o que de fato representa 2. Primeiro essa sequência, depois eu posso fazer as sequências das dezenas, né?
Então, o dezena de 10, dezena de 20, dezena de 30, mas necessariamente para alguns alunos com deficiência, principalmente as deficiências intelectuais, e também as deficiências visuais, né, porque eu vou para o concreto, então eu vou fazer o do concreto para o meu abstrato também, né? Eu vou então, por exemplo, observar que quando eu dou o suporte visual, o suporte em que eu consigo manipular, né, a gente vai trabalhar a questões, né, neurológicas que vão facilitar essa compreensão. Então, o material dourado, ele é um material muito interessante para ser explorado, né, desde dos primeiros anos, né, do ensino fundamental, até, né, dependendo das habilidades que meu aluno tem, e a gente vai ver isso no ensino médio, alguns alunos que vão te dar respostas muito interessantes com relação a somas, que tu vais ver então no ensino médio, alunos que vão te dar essas respostas quando eles têm, né, o uso, quando eles são possibilitados usar o material dourado. Né? A gente precisa realmente pensar nessa habilidade do concreto para o abstrato, fazer, né, ele desenvolver a questão da abstração, da conta, né, da subtração, da soma, de forma abstrata, mas também, né, dar o suporte para esse aluno. Porque eu encontrar, por exemplo, um aluno no primeiro ano do ensino médio, né, que ainda necessita do material dourado, material concreto, para fazer, por exemplo, as contas, de forma mais rápida, querer dizer simplesmente, não, você a partir de hoje não usa mais. A gente pode até criar um certo bloqueio, um certo, né, constrangimento do aluno. Então, estimular não quer dizer dar para ele sempre o suporte. A gente pode dificultar, né, fazer uma coisa mais complexa, sim, mas não negar de fato, né, somente porque eu acho que agora ele não precisa mais. Né? É avaliar de fato toda essa situação desse aluno, né, para que eu possa, sim, sair do concreto para o abstrato. E aí a gente chega sobre os critérios sobre o ensino das habilidades cognitivas. Primeiro a gente tem que pensar o que ensinar, né? E aí quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim que atualmente os estudos apontam que a inteligência não é uma única habilidade global, mas sim habilidades específicas, né? Logo faz mais sentido pensar em ensinar um conjunto específico de habilidades que têm se mostrado preditoras, né, desse desempenho acadêmico. Então, também a gente pensa em como ensinar. O foco mais sobre o processo do que sobre o produto final na resolução de um problema, por exemplo, né? Uma visão mais tradicional, ela preconiza que o foco deve estar na produção das respostas corretas. No entanto, os estudos mais atuais sugerem que as instruções devem salientar os processos cognitivos. Ou seja, a gente precisa centralizar no desenvolvimento de métodos adequados para a aprendizagem. Também a gente precisa pensar em quando eu preciso ensinar, em quando, né? E aí o conhecimento sobre como aprender é um pré-requisito para a aprendizagem de habilidades acadêmicas básicas, né? Logo, deve-se ensinar os estudantes como aprender antes de tentarem dominar qualquer que sejam os conceitos. Então, quando eu passo para dizer para o aluno, mas como eu posso fazer isso melhor? Mas como é que eu tenho essa resposta? Mas quais as possibilidades de chegar nessa mesma resposta? Será que tem uma outra forma? Então eu estou estimulando esse como aprender, né? E aí eu começo então também a mostrar para o aluno que não tem uma única forma, né? Pode não ter uma única forma de chegar àquela resposta. Né? E aí eu começo a mostrar para ele sobre o processo dessa aprendizagem, o processo para chegar até aquele objetivo. E não simplesmente 2 mais 2, 4. Né? Porque 2 mais 2 é 4. Né? Mas como é que eu posso chegar ao 4? Né? Em como que 2 da quantidade 2 mais a quantidade 2. E aí eu começo a fazer a manipulação daquele material. E aí ele começa então a ter mais sentido para esse aluno.
E então chega a hora da gente pensar sobre as funções executivas de autofuncionamento. Elas são resolução de problemas, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, controle inibitório, planejamento e raciocínio. São todas atividades, habilidades que vão proporcionar, por exemplo, o desenvolvimento, da aprendizagem para o meu aluno. Vamos então pensar um pouco dessas funções executivas para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Primeiro, as funções executivas e as habilidades de autocontrole em crianças crescem rapidamente durante esse período. Por isso, é importante adaptar atividades para compreender as habilidades de cada criança. Crianças menores precisam de muito suporte ao aprenderem regras e estruturas, enquanto crianças mais velhas podem ser mais independentes. O objetivo é fazer com que as crianças não dependam da regulação dos adultos. Então, quando ela parecer pronta, tente diminuir o suporte que você dá. E aí, nessa faixa etária, eu posso, enquanto professor, por exemplo, proporcionar as funções executivas para os meus alunos, por exemplo, com jogos de imaginação, maneiras de apoiar essas brincadeiras que eu posso ter. Por exemplo, ler livros, fazer passeios pela escola, usar vídeos, fornecer uma variedade de brinquedos e acessórios, permitir, que essas crianças também façam seus próprios materiais e os planos, das brincadeiras. Então, como é que as brincadeiras vão se organizar para eles terem essa autorregulação, se aquele critério, se aquela regra só beneficia ele, se isso é interessante para o jogo, por exemplo. As contações de histórias também, para essa faixa etária, são muito bem-vindas. E aí, como é que eu posso, incentivar a narrativa, em crianças? Eu posso, por exemplo, encorajar as crianças, a contarem suas histórias do seu dia a dia, mesmo que sejam inventivas.